Carrinhos estendeu a mão e agarrou a alça de madeira. Desejo e Romantica assistiram com espanto. Enquanto Carrinho puxava uma enorme espada de madeira, o protagonista olhou para Pran em choque. Percebendo que sua escolha recaiu sobre uma espada de 2 mãos, o protagonista olhou para Pran com um olhar intrigado, tão romântico quanto seus olhos se arregalaram. Desejo pensou que ele tinha misturado algo, porque ele tinha certeza estava que sempre Pran armado com um florete. Romantica pensou que os mágicos estavam lá. Carrinho ficou na frente do Ruivo, inimigo da classe Alfa com quem ele estava prestes a brigar. O cara da classe Alfa olhou para Pran com um olhar lamentável. Carrinhos inclinou a cabeça e colocou a mão no peito, apresentando o nome dele. O Ruivo cruzou os braços e olhou arrogantemente para Pran. Bufando levemente, ele respondeu, desdenhosamente, que ele não tinha intenção de se apresentar. Para uma aposta, um perdedor. O juiz ficou na beira da plataforma e ordenou que os lutadores se preparassem para a batalha. O árbitro levantou sua bandeira vermelha e estava prestes a acenar no início da luta. Ele acenou bruscamente e gritou para os lutadores que o sparring havia começado. Pran atacou com raiva seu inimigo e tentou esfaqueá-lo com sua espada. Mas seu ataque foi bloqueado. O oponente ruivo mostrou os dentes e olhou com raiva quando a espada de Pran tentou esmagá-lo. O inimigo repeliu o ataque de Pran com sua espada e ele pulou um pouco para trás. O jogador Alfa enfiou a perna para trás, preparando-se para outro ataque de carrinho de bebê. Pran olhou para seu inimigo, enquanto ele tentava balançar sua enorme espada, com movimentos hábeis e rápidos. Ele lançou uma enxurrada de ataques ao jogador que conseguiu lutar contra todos os golpes. Pran olhou para o jogador Alfa e balançou sua espada. Pran desferiu um forte golpe no jogador Alfa, fazendo com que ele voasse de volta. O jogador Alfa olhou para o carrinho depois que ele voou de volta. Dentro, pesadamente, golpe poderoso de Pran deixou um rastro de destruição no campo de batalha, quando nem ele mesmo esperava. Desejo observou o campo de batalha com atenção, vendo como Pran balançou sua espada sem hesitação, percebendo que com um florete seria muito mais fácil. O jogador Alfa tenso levemente e estava prestes a lançar seu ataque. Não muito longe de Pran, que estava olhando para ele, o jogador Alfa balançou sua espada e, com raiva, voou em direção a Pran, tentando se vingar dele. Carrinho de bebê, com leve confusão, tentou balançar sua espada para afastar o ataque vindo em sua direção. O jogador Alfa tentou acertar seu golpe poderoso, quando Pran segurou sua enorme espada na frente dele. Como defesa, o jogador Alfa tentou atacar novamente, com um olhar zangado no rosto. O jogador Alfa começou a correr o mais rápido que pôde. Para Carrinho, o jogador Alfa lançou uma poderosa barragem de ataques, com sua espada no Carrinho, que teve dificuldade em se esquivar dos golpes. Carrinho fechou os olhos com força de um ataque tão poderoso, tendo dificuldade em evitá-los. Ele sentiu essa enxurrada de ataques e esperou o momento de seu oponente se abrir, para que ele pudesse lançar um ataque furtivo. O jogador Alfa balançou sua lâmina e voou em direção ao carrinho. Com um sorriso, Carrinho bateu o pé, tentando entrar em uma boa posição para manobrar a tempo de lançar um ataque. O jogador Alfa mostrou os dentes e já estava voando em direção ao carrinho, com sua espada afiada. Pran olhou para o ataque do jogador Alfa e pretendia lançar seu próprio ataque furtivo. Pran inclinou-se para frente com sua enorme espada. Como o jogador Alfa perdeu, de repente o jogador Alfa olhou arrogantemente para Pran, que estava tentando passar por baixo. Carrinho arregalou os olhos, percebendo com horror que seu ataque era falso. A mão de Pran estava no ar na hora, e o jogador Alfa percebeu isso. O jogador
Alpha rapidamente balançou sua lâmina no braço fraco de Pran, pretendendo tirar a espada dele. Uma lâmina enorme voou da mão de Pran. Carrinho de bebê sentou-se no chão e segurou sua mão, que foi atingido pelo jogador Alpha e nocauteado por sua enorme espada. Pran olhou para o lado com um olhar lamentável e olhou para sua espada deitada no chão. Ele abaixou a cabeça e percebeu que tinha perdido. O jogador Alpha olhou para Pran em confusão. O jogador Alpha observou enquanto o carrinho de bebê se levantava e segurou sua mão. Romantica perguntou ao personagem principal, em perplexidade, que, de acordo com ele, Pran deveria ser forte. Desejo explicou que o carrinho se esgota. Com seus movimentos, mesmo os iniciantes não cometeram esses erros. O personagem principal olhou para Pran com um leve cansaço no rosto. Junto com um Romantica desapontado, ela notou que, apesar da aparência fofa de Pran, suas habilidades com a espada a chatearam. E explicar que eles deveriam encontrar outro aluno. O protagonista olhou cuidadosamente para Pran, tentando entender qual era o problema. Carrados, lançou seu olhar triste para o lado. De repente, Pran voltou. Os olhos de Romantica se arregalaram quando ela viu o Desejo se mover abruptamente de seu lugar. O jogador Alpha parecia sanguinário no carrinho e balançou o punho com a intenção de acabar com o carrinho. O resto dos caras, na sala, voltou sua atenção para o grito do personagem principal, que disse ao jogador Alpha para não acabar com Prem. Prem se encolheu com força quando recebeu um forte golpe no rosto do jogador. O jogador Alpha continuou a ficar sobre Prem e balançou o punho. Desejo caminhou em direção ao ringue com um olhar zangado, onde o jogador Alpha estava terminando o carrinho. Desejo perguntou por que ele fez isso. O jogador Alpha, chamado de jogador Beta Canalhas, indigno de sua atenção, o jogador Alpha olhou arrogantemente para o protagonista, endireitando o colarinho com uma mão espancada. Ele acrescentou que os jogadores Beta eram nojentos. O protagonista estava prestes a entrar no ringue, quando o carrinho estava deitado no chão, depois de ser atingido. Desejo gritou que isso não era uma razão para fazer isso. O personagem principal se aproximou do carrinho de bebê. E o jogador puxou sua espada em sua direção. Ele disse Desejo de calar a boca e deixar o campo, se ele não quisesse que isso acontecesse com ele também. Desejo perguntou ao jogador Alpha o que havia de errado com ele. O protagonista olhou com um olhar preocupado para Pran, que começaram a se recuperar dos golpes. Carrinho de bebê, parecendo exausto, segurou sua bochecha após o golpe e suspirou pesadamente. Desejo notou que o jogador realmente não tinha um grama de honra. Apesar de sua posição, o jogador Alpha abaixou sua espada e olhou tristemente para os caras da classe Beta. O personagem principal explicou que o Alpha, orgulho do jogador, foi pelo fato de que ele teve que dar toda a sua força contra um aluno da classe Beta. O jogador Alpha franziu as sobrancelhas bruscamente e olhou sanguinário para o personagem principal. Ele agarrou o punho de sua espada em suas mãos. Desejo lançou seu olhar questionador para cima. Para o jogador Alpha tentou acertar o carrinho na cabeça. Com um forte balanço, carrinhos fecharam os olhos com força, esperando outro golpe para si mesmo. Houve um golpe e uma gota de sangue caiu no rosto de Pran, que abriu levemente os olhos. O jogador Alpha olhou para sua espada quebrada com surpresa, enquanto o sangue fluía da mão do protagonista. Pran olhou com espanto, enquanto a mão de Desire estava sangrando na frente dele. O protagonista continuou a segurar sua mão na frente do rosto de Pran. Como o jogador Alpha ficou um pouco confuso com sua espada quebrada, Desejo questionou o jogador Alpha sobre ele realmente pretendia bater no carrinho indefeso novamente.
Carrados lançou seu olhar atordoado para trás. No pedaço voador da espada, o protagonista continuou a segurar o braço estendido. O jogador alfa olhou para sua mão, com suor e confusão em seus olhos. E não entendi como o desejo foi capaz de bloquear o golpe em uma velocidade tão alta. Desejo fechou levemente os lábios e disse que seria disso Ingrid, o personagem principal, com o rosto vermelho. Olhou para o jogador, Alpha. Ele explicou que o sparring já havia acabado. E ele tinha ganhado, então ele não precisava mais de nada. O jogador Alpha arregalou os olhos e olhou para o desejo com uma carranca. O jogador Alpha olhou para os caras com confusão. Percebendo que ele já tinha visto esses olhos, o jogador Alpha estava se lembrando de seu momento de infância. Na grande cidade do interior, ele tentou se justificar para seu mestre. O pequeno jogador estava parado na frente do mestre, naquele momento, e cerrando os punhos. Ele tentou se justificar, dizendo que um plebeu comum estava pendurado em torno de seu homem. Ele merecia ser derrotado por ele. Nessa memória, o jogador Alpha olhou para o mestre, com lágrimas nos olhos. O mestre de cabelos brancos olhou para o jogador Alpha, com uma expressão de raiva em seu rosto. O mestre de cabelos grisalhos franziu a testa e olhou para seu aluno com desprezo. Naquele mesmo segundo, o jogador Alpha se virou do campo de batalha e começou a sair notando que estava cansado deles. Desejo sentou-se no chão e gritou depois que o jogador Alpha teve sorte que nenhum dos professores viu esse ato. O jogador Alpha apenas bufou em resposta e, sem voltar, gritou para o protagonista, para não dar-lhe palestras idiotas. Romantica, junto com um carrinho de bebê, cercou o protagonista no campo de batalha. Percebendo que o jogador Alpha era um canalha, Desejo apenas sorriu para seus amigos, que olharam para ele com confusão nos olhos e ansiedade. Eles tentaram entender que tipo de homem era esse. Os olhos e o telhado do edifício refletiam a luz do sol. Era um prédio de vários andares, com um telhado azul e lindas grades nas varandas. Acabei de amarrar a mão do personagem principal com um curativo. Eles se sentaram em um escritório espaçoso como atadura de carrinho. Deseja a mão, e Romantica sentou-se em uma cadeira. Romantica disse, desejo de não reclamar, e perguntou por que ele entrou no conflito em primeiro lugar. Carrinho cautelosamente perguntou ao personagem principal se seu braço doía muito. Romantica riu muito e zombou do protagonista. Ironicamente, ela se divertiu ao vê-lo em tal estado, observando que era karma para ele por tratá-la mal. No vestibular, na mão enfaixada de desire, ele fez um arco de uma bandagem de carrinho de bebê. Levantou a mão, sentado em frente ao carrinho de bebê, e examinou-o sorrindo. Carrinhos baixou a cabeça lamentavelmente e disse que realmente sentia muito. Desejo balançou os braços enquanto estava sentado no sofá. Pran acrescentou que agora, por causa dele, será difícil para o personagem principal para realizar atividades cotidianas, com uma ferida na mão direita. O protagonista se inclinou para a frente, ligeiramente na frente do carrinho. Estava sentado no chão, com um olhar triste. O protagonista disse a ele para não se preocupar com Pran, porque ele mesmo decidiu entrar na luta deles. Carrinho fechou os olhos e tentou assumir toda a culpa sobre si mesmo, porque ele era responsável por toda a situação. Desejo explicou que tudo realmente ficaria bem. Carrinhos olhou para o chão com lágrimas nos olhos. E um olhar corado, ele notou que era ele, que o arrastou para o confronto e fez dele o inimigo da classe alfa. Em resposta a isso, Desejo apenas sorriu e fechou os olhos, observando que o carrinho não deve se preocupar, porque ele entendeu perfeitamente as consequências.
quando ele interferiu Romantica. Junto com o personagem principal, observe Pran, que de repente foi inspirado por tanto apoio. Romantica achou ele fofo. A caixa de remédios estava na mesa. Pran voltou a si um pouco e olhou para frente. Sorrindo, ele notou que eles não se apresentaram um ao outro. Então ele disse seu nome primeiro, Romântica e Desejo. Olhou para Carrinhos com um sorriso no rosto. E disse seus nomes. Observando que eles ficaram satisfeitos em conhecê-lo, virou-se bruscamente para o personagem principal, que parecia intrigado. Ele respondeu que o Desejo poderia chamá-lo pelo nome. O personagem principal perguntou sobre o Sr. Pran. Pran ficou um pouco envergonhado e timidamente desviou o olhar. Ele não queria tal formalidade e disse que você poderia apenas chamá-lo pelo nome. O protagonista e Romantica sorriu. Neste momento, o Desejo brincou com ironia, que isso deveria ter sido normal. Pran ficou muito envergonhado e riu. Corando um pouco o Desejo, olhou para Pran com um sorriso. Percebendo que ele foi gostou? por isso que ele corou o relógio de ouro pendurado na parede e já era tarde. Eles notaram que já era tarde e perguntou ao personagem principal se eles poderiam Os três ficaram no grande e espaçoso corredor do centro educacional. Instituição, o protagonista virou-se para Pran, dizendo a ele que ele poderia se dirigir a ele menos formalmente. Desejo acrescentou que tudo combinava com ele, porque eles tinham a mesma idade. Pran observou que essa nuance não o incomodava, e ele ia continuar a se dirigir a ele com grande honra. Carrinho inclinou a cabeça e o corpo na frente dos caras, observando a grande gratidão do personagem principal por salvá-lo. Ele explicou que nunca esqueceria sua bondade. E se ele de repente precisasse de ajuda, ele definitivamente ajudaria. Na primeira chamada, o protagonista tocou seu queixo saliente e perguntou sobre as últimas palavras de Pran. Carrinhos cerraram os punhos com alegria e emoção. Ele disse que o personagem poderia realmente pedir-lhe qualquer coisa. Desejo sorriu de satisfação e convidou Pran para se juntar ao seu grupo. Carrinho fechou os olhos de alegria e imediatamente respondeu que se juntaria. Quando o personagem principal ainda conseguiu adicionar que seu grupo não era o melhor. Romântica de Silhouette e o Desejo assistiu. Como Pran irradiava um fluxo de alegria e admiração. Pran falou sobre realmente se juntar ao seu grupo. Quando o personagem principal perguntou se ele estivesse realmente pronto para isso, um sol ligeiramente nublado iluminou um edifício branco, com um telhado e algumas outras inserções azul da mesma cor. A luz entrou pelas janelas, iluminando brilhantemente os corredores do edifício. E alguém perguntou se a reunião havia sido marcada. 3 alunos da academia, uma garota e os caras estavam perto da porta. O jovem disse para não se preocupar, porque ele concordou em tudo. O dono da sala, de repente, virou a cabeça em direção à saída. Sua boca se separou, de surpresa, perguntando quem havia perturbado sua paz. Desejo entrou na sala direita dele. Havia uma área de jantar com sofás vermelhos, xícaras de chá na mesa à esquerda. Havia um armário com uma planta em um vaso. E o jovem também se desculpou pela intrusão. Romantica se interessou pela anfitriã por trás. A morena não muito longe da de cabelo azul. A menina e o cara ficaram atrás do menino, olhando para a silhueta de uma mulher em um vestido vermelho. Desejo fechou os olhos afirmando com uma pitada de nostalgia que eles não se viam há algum tempo. Na frente dele estava a professora Bridget, uma garota de cabelo curto, maquiagem de cor creme e um vestido vermelho. Os recortes nas laterais das quais foi do próprio quadril, revelando uma visão de suas pernas finas, em meias pretas e saltos altos. Ela fechou os olhos concordando com as palavras do cara.
Convidando seus convidados, o jovem agradeceu. Romantica ficou maravilhada com a beleza da senhora. E Pramer estava se escondendo atrás do representante masculino. Bridget notou o dano na mão do cara, mas recebeu uma desculpa dele, dizendo que não era nada. Copos brancos com um padrão dourado na borda. Ficou na mesa cheia de chá. A anfitriã gentilmente derramou chá para seus convidados, sentando-os à mesa, enquanto o jovem agradeceu pela recepção. Ela disse com um sorriso que ela ficou surpresa com o vestibular de desejo. Ela ficou surpresa também, dizendo que ela nunca tinha visto nada assim dele antes. A morena arranhou desajeitadamente a nuca, fechando os olhos, e também riu nervosamente, perguntando se ele realmente era tão bom em seus exames de admissão. Bridget colocou um copo cheio até a borda com chá no pires, dizendo que aquele dia foi a primeira vez em sua memória que ele tinha mostrado um uso tão habilidoso da magia. Desejo ficou envergonhado, olhando para a mulher, começando a dizer desajeitadamente que ela estava exagerando, ao qual ele recebeu a resposta que Kingsgrau era forte e era o favorito. Mas apesar disso, ele ainda manteve a vitória. Então o interlocutor pediu-lhe para não ser modesto. Romântica, com grande zelo, estava satisfeito com o chá derramado das mãos da anfitriã, maravilhado com quão saboroso era. Enquanto ela disse isso em sua memória, quando ela o ensinou, a morena, que ele nunca alcançaria tal nível. O rosto de Bridget, ela sorriu, fazendo sua ala se sentir envergonhada. Ela fechou os olhos, colocando a palma da mão na bochecha com uma úlcera na cabeça, dizendo que sua surpresa a fez se sentir traída. A morena ficou nervosa. Suor estava pingando ativamente dele. Ele fez uma careta, percebendo a pressão sendo colocada sobre ele. Agora, como se nada tivesse acontecido. Bridget cobriu a boca com a mão, rindo despreocupado, enquanto o personagem principal já estava caído de culpa lore em seu olhar. Ela acenou com a piada, exortando os convidados a beber chá rapidamente, antes de esfriar, porque era difícil para ele tirar as folhas de Reine Romantica. Pressionou o punho contra a boca, enquanto a morena descontente olhava para ela enquanto está sentado ao lado de Pramer. A anfitriã trouxe uma xícara de bebida quente, dizendo que em qualquer caso ela estava feliz, que o cara estava indo bem. Essas palavras atraíram a atenção dos presentes. A morena olhou para a mulher, enquanto ela se perguntava por que ele precisava criar seu próprio grupo. Os olhos do cara brilharam. Ele respondeu que queria passar para a classe alfa, com a ajuda de um exame de qualificação. A anfitriã pensou enquanto o vapor do chá soprava direto em seu rosto, seus olhos também brilharam. Ela olhou para o jovem, ela em seguida se dirigiu a ele dobrando as mãos no colo, colocando-os um em cima do outro, perguntando se ele entendia o quão difícil era essa tarefa. A morena olhou para seu interlocutor, respondendo que ele estava ciente de tudo. Ele cruzou as mãos, levantando-as até a altura do peito, sob o sorriso satisfeito de seu oponente, que fechou os olhos. Pramer perguntou o que ela queria dizer quando se tratava de mudar para a classe alfa. A mulher falou sobre o sistema de promoção que eles têm na academia, porque era um exame para determinar a classificação dos alunos. Ela introduziu um sistema de seleção onde 30 alunos são selecionados. Após a seleção, eles entram no mundo das sombras do 5º nível, realizando certas tarefas lá. Os 9 alunos em vestes brancas são os que receber o título de primeiro posto, dependendo de onde você coloca no exame. Você terá a oportunidade de transferir do beta classe para a alfa. No entanto, ela acrescentou que o que o jovem estava falando não foi apenas uma transferência para a alfa. Ela levantou o dedo indicador, enfatizando as palavras
sobre entrar no top 9, bem como receber o título romântico, e o jovem olhou cuidadosamente para a anfitriã. A garota se levantou de seu assento enquanto ela esclareceu se ela estava certa. Desejo franziu as sobrancelhas, confirmando com confiança tudo o que ele havia dito antes. A garota com rabos de cavalo olhou para seus amigos. Não acreditando em seus olhos, ela pulou gritando, declarando que tipo de bobagem ela tinha acabado de ouvir. A mulher indignada continuou perplexa, gritando que entrar no top 30 seria o suficiente. Mas mesmo sob esta condição, eles seriam interferidos, porque eles eram da classe beta. A morena olhou para ela, enquanto o de cabelo azul estava claramente preocupado. Olhando para o cara, os jovens de repente chamaram a atenção para a anfitriã, que estava sentado em sua cadeira, e levantou a voz declarando que a garota estava certa. Desejo e Pran ouviu atentamente a mulher. Quem estava falando sobre os 30 primeiros, que incluiria principalmente a elite de grandes grupos, então eles seriam principalmente alunos da classe alfa. Cabelo azul a interrompeu, continuando a ideia de que se os alunos beta chegassem lá, eles fariam de tudo para eliminá-los, simplesmente por pertencerem a esta classe. A anfitriã também olhou para ela, confirmando a veracidade de suas palavras. A xícara de chá ainda estava na mesa em seu pires, enquanto Brigitte repetiu que ele seria um alvo para todos os alunos. Alfa, o cara disse que por esse motivo eles devem receber o título de primeiro escalão. A garota com rabos de cavalo o corrigiu, dizendo que ele deveria ter. Ela se sentou, suspirando pesadamente enquanto o homem de cabelos azuis olhava para Brigitte ela. Levantou as sobrancelhas. Quando encorajou a pensar em algo, a morena olhou para ela com confiança, expressando seu palpite sobre o que aconteceria se os alunos beta chegassem ao fim com apenas 3 membros do grupo. A mulher ficou tensa e franziu as sobrancelhas enquanto ela considerava suas palavras. Ela franziu a testa enquanto recitava a frase insultuosa, pretendendo torná-lo uma desculpa. Brigitte olhou para ele, enquanto a xícara de chá ao lado do bule esfriou lentamente. O jovem argumentou que isso seria um sinal para acabar com todo esse sistema ridículo. A mulher fechou os olhos, claramente pensando em suas palavras. Os presentes. Ouvi como ela deu o sinal verde para criar um grupo. Mas, com uma condição, ela voltou o olhar para o personagem principal, brilhando seus olhos, dizendo que primeiro ela tinha que ter certeza de algo. Ela se voltou para a romantica, que voltou seu olhar para ela. Ela fez o mesmo chamando o nome da garota de cabelo azul. A mulher perguntou se eles queriam se juntar ao seu grupo. Depois de tudo que ouviram da morena, raios de sol brilhantes iluminaram o beco da floresta. A enorme estátua de luz azul brilhou intensamente ao sol. Esta foi a Kovrian Academy, um centro de treinamento. Os alunos estavam em uma arena de batalha simulada. Eles também tinham um espaço virtual, onde os alunos fugiram da grande explosão. A garota rabo de cavalo olhou para o lugar enquanto seguia, seus amigos chamando o lugar de incrível, desejando que eles pudessem usar essas arenas. Acima deles, havia uma placa com a inscrição Alpha. A menina disse com aborrecimento como eles tiveram sorte de ter acesso a esses lugares. A academia brilhou sob os raios do sol, deixando-os passar. A garota acrescentou se eles também tivessem permissão para treinar lá, ela amaria essa academia para sempre. Eles subiram para o último andar do centro de treinamento. Romantica olhou para sua sala de treinamento com aborrecimento, não acreditando em seus olhos, pensando que isso era uma piada. Na frente deles estava um abandonado sótão empoeirado. Ela estava indignada. Se o cara realmente ia usar esse lugar? Ao qual a morena respondeu que este lugar não podiam ser comparados com aqueles que tinham visto antes. Algo passou correndo pelo de cabelo azul.
e ela cobriu a boca com a mão de medo. Seus olhos se arregalaram, e ela gritou. Com todas as suas forças, os alunos se viraram para olhar para ela. A menina perguntou o que aconteceu. Carrinho de bebê pulou em pé, na ponta dos pés. Ele puxou uma perna para mais perto de si mesmo. Gritando de medo de que houvesse algo lá, o jovem, despreocupadamente, respondeu que poderia ser um rato, enquanto a garota, com rabos de cavalo, estava terrivelmente chateado com este fato. Curvando a cabeça, o cara se sentiu estranho quando a viu. Ele começou e ela estava tremer, suando de emoção, percebendo que ela precisava sair com urgência. Ele empurrou a assustada Romantica, que gritou e tentou sair imediatamente, mas o jovem fechou a porta. A mão do cara estava no interruptor. A garota histericamente alegou que os telhados a comeriam, enquanto os outros tentavam convencê-la. A pedra de repente brilhou intensamente. Pedras mágicas começou a brilhar ao redor do perímetro da sala. O jovem disse, contente, que era melhor assim. Enquanto a garota estava ficando louca. Todos os três ficaram na entrada. O jovem queria animar a todos. Ele foi interrompido pelas luzes apagando de repente. Interrompendo-o, centenas de olhos vermelhos brilhantes fixaram seu olhar neles. A menina arregalou os olhos e ficou sem palavras de medo, enquanto seus amigos atrás também ficaram surpresos. Ela gritou assim que um bando de ratos correu em direção a eles. E a morena, enquanto isso, segurou o de cabelo azul. Seus gritos podiam ser ouvidos em toda a academia. O rato levantou a cabeça inocentemente olhando para eles. O jovem segurou a garota de cabelos compridos, que pulou nele abraçando com força pelo pescoço. E também segurou o de cabelo azul. Ele olhou para a Romantica, mas ela gritou não. A morena se perguntou infeliz. Quanto tempo ela não ia deixar ir? O jovem olhou para a pedra de cima. Os olhos da menina se arregalaram. Quando o jovem disse que eles o deixaram, nenhuma outra escolha, ela sorriu com lágrimas nos olhos, perguntando esperançosamente se eles deixariam este lugar. A menina estava perdida. Quando o personagem principal disse a ela para lavar o chão, enquanto ele mesmo ia selar os buracos. Romantica começou a bater no cara indignado, perguntando se ele a queria morta. Desejo sorriu, contente, declarando que ele ia aproveitar esse lugar. A menina levantou uma sobrancelha, olhando para ele em perplexidade. O menino mal estava vivo naquela época. As janelas do sótão estavam abertas. O homem de cabelos azuis estava na escada sentado em um degrau. Ele mal voltou a si, encostado na parede olhando em volta. Ele se perguntou onde ele está localizado. O menino lentamente se levantou. O de cabelos azuis timidamente olhou para eles. Morena. Contra o pano de fundo da garota insatisfeita. Cumprimentou-o com alegria, dizendo que eles estavam prestes a acordá-lo. Ele estava sentado nas caixas. A menina estava descansando em uma cadeira, enquanto ele dizia ao menino que a limpeza havia terminado. O menino ficou indignado, como ele poderia limpar tudo, mesmo com uma mão ferida naturalmente preocupante. O menino cerrou os punhos, perguntando com ressentimento por que eles sempre fazem isso. Como se fosse chorar agora, recebendo um pedido de desculpas. A morena se levantou facilmente, incitando-o a começar a fazer outra coisa, enquanto a menina resmungava insatisfeita. Ele se virou satisfeito, dizendo que agora era hora de treinar. A menina se lembrou de uma xícara de chá quente. E também quem perguntou se eles estivessem prontos para se juntar ao grupo de morenas. A garota com rabo de cavalo sentou-se, percebendo que sua ideia era simplesmente ridícula. Porque havia muitas pessoas na academia. Quem poderia fazer melhor do que ela? Ela entendeu que um mágico do segundo círculo como ela não seria capaz de entrar entre os 9 primeiros.
A garota se lembrou da morena em frente a ela. Lembrei-me de seu olhar confiante. Ela se inclinou para o lado em frustração. Percebendo que o jovem a estava enfurecendo, ela relembrou sua expressão de satisfação na reunião. Percebendo que ela estava se juntando ao grupo dele, o sol brilhante iluminou a fachada da academia. Romantica cobriu o rosto com a palma da mão. Já lamentando sua entrada, o cara olhou para a garota que anunciou o início do treinamento. Ela olhou para o personagem principal com entusiasmo, dizendo que deixe tudo ser como ele quer. Em um quarto, em uma das casas, houve uma conversa sobre como havia um espaçoso sala vazia atrás da porta ao lado. Desejo vasculhou a gaveta, falando sobre como eles usariam esse espaço para treinamento e como escritório. O cara se endireitou, dizendo que tinha encontrado e Romântica perguntou sobre o que o jovem havia encontrado. O personagem principal puxou a bola, explicando que eles praticariam com ele. Entregando para Romântica, o homem acrescentou que a garota precisava, seriamente, trabalhar na velocidade de lançar feitiços. Revirando os olhos, ela respondeu que sua velocidade era bastante alta. E o jovem deveria ter notado isso. Durante o vestibular, olhando para a romântica ofendida. O personagem principal concordou com ela, encolhendo os ombros. O desejo disse que a velocidade de lançamento de feitiços da garota era muito boa, abrindo os olhos e olhando para a heroína. O homem acrescentou que tal velocidade é boa apenas para um mágico medíocre, e a velocidade dos alunos da classe alfa é centenas de vezes maior que o seu. Desejo diz que a menina terá que lutar com eles. Estar em uma situação de perda, mesmo que ela seja inferior a eles em habilidades, ainda será difícil ganhar. O suor de Romântica caiu quando ela perguntou se ele realmente quisesse dizer a ela que havia uma maneira de melhorar suas habilidades. Em tão pouco tempo o cara concordou. Desejo estendeu a bola para o rosto exausto da heroína, dizendo que esse era o jeito dele segurando a bola. O jovem disse com uma expressão séria que a partir de hoje a garota usaria para criar um feitiço sem palavras. Romântica abriu a boca surpresa, não entendendo como os feitiços podem ser usados. Sem palavras, o desejo sorriu, fechando os olhos e dizendo que é possível. A garota simplesmente não consegue sentir isso. O cara explicou que, geralmente, o feitiço é ativado somente depois de lançado, mas com a ajuda de elenco não verbal. A garota pode ativar o feitiço sem demora, agarrando seu rosto com a mão. Romântica respondeu que isso só era possível em teoria. Mas o cara começou a negar, virando as costas para a heroína. O personagem principal pensou que conhecia tal pessoa e que ele era ela mesma, virando-se para enfrentar Romântica e vendo seu olhar ofendido. Ele disse que se a garota não quer acreditar, então ela pode ir mastigar seu pão de pedra, romântico, à parte, ganhando força. Sua pergunta sobre o que ela precisava fazer ecoou pela sala. O personagem principal começou a mover giz pelo chão, desenhando um círculo nele. Ele circulou em torno da própria garota, que não entendia o que o homem estava fazendo. Romântica tirou a bola das mãos do cara. Ana olhou para ele questionando. Desejo apontou-a para o círculo oposto e ordenou que Romântica movesse a bola para aquele círculo. A menina sorriu se preparando para jogar a coisa. Mas o personagem principal imediatamente a parou, adicionando ela não podia jogar porque ela era uma mágica. Os olhos da heroína se arregalaram quando ela olhou para a bola. E o desejo dizendo a ela para fazer isso sem qualquer contato físico. E de agora em diante ela precisa mover a bola, controlando apenas o fluxo de ar ao seu redor. O homem sorriu quando a garota inquestionavelmente respondeu que ela tentaria fazer isso. Ela colocou a bola no chão,
e sentou-se ao lado dele, pensando em como ela poderia usar controle do fluxo de ar, porque poderia ser em comparação com como uma pessoa tenta voar, com asas e para pessoas comuns. É muito difícil entender esse sentimento. Os olhos da heroína se arregalaram, e ela direcionou todas as suas forças para o objeto, assegurando-se de que dominaria essa técnica. E depois disso ela seria capaz de, não verbalmente, criar qualquer feitiço do primeiro círculo. Desejo de repente adicionado com uma cara séria que, se você apenas olhar para a bola, não vai, e Romântica gritou irritadamente que sabia disso. A garota parecia interessada. Depois que o personagem principal mencionou como ela usou magia, enquanto limpava a heroína, ficou surpresa quando ela se lembrou de como ela movia as coisas quando eles ficaram em seu caminho, mas justificou isso dizendo que a caixa era muito pesada. Levantando o dedo, o homem acrescentou que a garota usou magia porque ela queria tirar o objeto do caminho. E o próprio cara tinha certeza que ela sentiu algum tipo de movimento no vento. Romântica relembrou com um olhar preocupado, como o cara estava com raiva dela por fazer uma bagunça. Desejo sorriu e ouviu em resposta que a garota tentaria. Ela olhou para a bola deitada na frente dela, apontando as mãos para ele. Ela começou a tentar movê-lo, usando o vento. Os olhos da menina se arregalaram, e ela começou a se convencer que ela precisava movê-lo. Romântica olhou para a bola e o envolveu no vento de repente.